E vamos mais uma vez para esse contato aqui de domingo. Universo Bipolar é uma sequência de lives livres, cujo objetivo é tirar aí e conversar sobre assuntos diversos, até porque muitas vezes não dá tempo, né? Caixinhas são muito poucas, é muito difícil responder tantas. No própria Semana da Bipolaridade, que a gente fez na sexta-feira, um momento, né, para tirar as dúvidas, não dá tempo, assim, infelizmente acaba tendo muito pouco espaço para conseguir responder as dúvidas de todo mundo. Então é isso, vamos direto ao ponto. Então, quem já estiver por aí, já quiser mandar as primeiras perguntas, vamos batendo um papo aí sobre o que vocês querem perguntar. Claro que sem perguntas pessoais, né, sobre os próprios tratamentos, porque isso é praticamente impossível de responder. E de maneira geral, né? Então, eu brinco, se as pessoas forem espertas, é só elas fazerem a pergunta de forma geral, né? Uma pessoa está tomando remédio tal e teve isso, né? Aí sim, dá para responder. Agora, perguntas muito pessoais, isso não é possível, né? Alguém perguntou ali sobre lítio e antibiótico. Tá. Se vocês quiserem também mandar as perguntas internas aqui, eu estou conseguindo responder por essas perguntinhas internas. Depois eu vou ver se alguém já mandou por lá. Alguém perguntou já sobre antibióticos e lítio, né? De maneira geral, o lítio ele interage muito pouco com vários medicamentos, porque o lítio não passa pelo fígado. Ele é um metal, ele entra no corpo e ele não precisa sofrer nenhuma ativação no fígado para funcionar. Ele já sai circulando, passa pelo cérebro, provoca as modificações que ele tem que provocar e sai pela urina. Então, existe muito pouca interação, né? Claro que se uma pessoa tiver algum remédio como um diurético que faz eliminar a água e reter o lítio, aí pode haver intoxicação pelo lítio. Mas, de maneira geral, fora isso, não existe grandes interações. Os antibióticos, nós temos que tomar muito cuidado com alguns antibióticos porque eles podem descompensar o humor. Aí não tem nada a ver com isso que você perguntou, mas norfloxacina e ciprofloxacina são antibióticos muito utilizados. E se a pessoa começa a utilizar o antibiótico e percebe diretamente após o uso algum tipo de problema no sono ou no humor, isso pode ter relação. Apesar que, no caso, também não vai ter muito o que ser feito, porque o antibiótico, a pessoa precisa utilizá-lo normalmente, né, quando é prescrito. Então, o ideal é que ela continue fazendo o uso durante essa semana necessária e aguarde que depois que a pessoa parar de usar, isso vai ser revertido, né? Vamos ver as perguntas que estão aqui dentro, então. Vamos ver se aparece para vocês aí, acredito que sim. Então, essa pergunta apareceu aqui, né, sobre lítio é para estabilizar sempre? Se não estabilizar, é sempre questão de dosagem? Olha, claro que não. Não existe nenhum medicamento que a gente vai ter garantia de que aquele medicamento vai estabilizar sempre. Os tratamentos são probabilidades. E quando a gente utiliza as evidências, a gente utiliza os que tiveram maior probabilidade de estabilização e depois a gente vai utilizando os que tiveram menor probabilidade. Então, a gente vai sempre utilizando as armas que, teoricamente, na maior parte das pessoas, foram mais eficazes para combater o inimigo, vamos dizer assim. E aí, então, é isso que a gente chama de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, tem a ver com a eficácia em estudos no mundo todo, né? Lítio está entre os de primeira linha, mas não significa que a pessoa vai sempre, com certeza, estabilizar com ele. Claro que é uma probabilidade maior, mas não é uma certeza. Tem a questão também da tolerabilidade. Alguma pessoa pode até melhorar com lítio, mas não consegue manter o uso porque não está conseguindo tomar o medicamento. Aí é outra questão.
Mas uma coisa importante no caso do lítio é que ele esteja na faixa terapêutica. E que, depois que ele estiver na faixa terapêutica, que se observe um período de pelo menos 6 semanas na faixa terapêutica, não é quando a pessoa começou a tomar o remédio, na faixa terapêutica, para observar o efeito máximo. Muitas vezes vai acontecer um efeito muito satisfatório, muitas vezes não. Se o efeito não é totalmente satisfatório, mas foi algum grau de efeito e os efeitos colaterais são mínimos ou ausentes, aí é feita a combinação com outro estabilizador para que esse outro amiguinho ajude o lítio a completar o efeito total. Então é mais ou menos assim que são feitas as escolhas e tudo, né? Essa é uma pergunta que sempre aparece, às vezes eu fico falando, nossa, eu vou responder isso de novo, mas eu vou responder porque as pessoas mudam aqui, então as perguntas sempre rodam e se alguém está perguntando é porque ela não viu a explicação, claro, né? Então essa coisa da queda de cabelo com ácido valproico, ela é uma questão que é uma onda, ela não vai ficar progressivamente. A grande questão é que, uma vez percebido que está havendo uma queda mais importante, mais acentuada com o ácido valproico, o importante é avisar o psiquiatra para que a dose seja reduzida, para que essa queda seja atenuada, essa onda passe, e daí, depois disso, a pessoa consiga aumentar a dose de novo e daí receber o efeito do medicamento. Tá? Claro que existem também algumas injeções, vitaminas que podem ser utilizadas para que esse efeito seja mitigado, mas normalmente não é um efeito colateral que leva à impossibilidade do uso. E volto a lembrar, a minoria das pessoas que vão ter essa coisa de queda de cabelo, a maioria não tem, né? Então não é um negócio que todo mundo vai ter e tal, enfim. Vamos ver aqui. Divalproato de sódio é substituto para o lítio? Assim, deixa eu pôr a pergunta aqui para todo mundo ler. Assim, não existe essa coisa de ser substituto ou não, aquilo que eu falei. Se o lítio não funcionou completamente, mas funcionou um pouco, o ideal é que sejam feitas combinações. Eu vejo muito isso, às vezes, de avaliação de pacientes novos. Um não funcionou, trocou por outro que não funcionou, trocou por outro que não funcionou, mas muitas vezes não é bem assim que funciona, porque se a pessoa teve uma tolerabilidade com o remédio e teve algum grau de resposta, o ideal é que seja combinado, seja terapia adjuntiva, porque é essa terapia que vai aumentar a probabilidade de resposta. Então, essa questão de trocas assim sucessivas são casos extremos de que não houve possibilidade de utilizar mesmo, e daí o medicamento teve que ser trocado. É isso. Vamos ver essa outra aqui. É verdade que a quetiapina vai funcionar igual o lítio em algumas diretrizes internacionais? Então, veja, se a gente for olhar a última diretriz que é mais respeitada, vamos falar assim, porque diretrizes é quando a pessoa faz um resuminho, igual lá na escola tem aquele aluno que faz o resumo e todo mundo usa o resumo para estudar. Então, assim, pode ter um resumo bem feito, pode ter um resumo mal feito. Então, diretrizes, elas são compilados em relação às evidências. Boas diretrizes vão pegar bons estudos para mostrar para o mundo. Olha, isso aqui foi bem feito e isso aqui mostrou isso, né? Então, não é porque é uma diretriz que resumiu os fatos que aquilo seja bom, porque ela pode ter esquecido vários estudos muito importantes, ou ela pode ter, por questões daqueles autores, que assim, não quero falar que esse remédio é bom e eu vou simplesmente ignorar isso aqui. Isso existe, infelizmente existe, a gente observar diretrizes que claramente tem ali, a gente percebe um certo viés
Por exemplo, lítio e ácido valproico, tá? Lítio e ácido valproico são remédios baratos e a gente sabe que alguns autores, por questões ligadas a algumas indústrias farmacêuticas, tendem a vangloriar antipsicóticos, como quetiapina, por exemplo, olanzapina, aripiprazol. E aí, de uma certa maneira, é como se esses remédios mais antigos, eles são simplesmente esquecidos ou ignorados em algumas diretrizes. Mas, bom, de maneira geral, o que acontece é que, sim, de fato, a quetiapina, ela aparece como primeira linha, até antes de lítio e de ácido valproico, em algumas diretrizes. Mas isso indica o quê? Isso indica que houve estudos que mostraram que quetiapina é eficaz e que ela é primeira linha. Ok. Esses são estudos mais novos, porque esses antipsicóticos, obviamente, são mais novos. E a maior parte dessas diretrizes, elas estão tratando de pessoas com transtorno bipolar tipo 1. Né? Porque na prática, a maior parte dos indivíduos portadores de transtorno bipolar não são tipo 1. E na prática, você tentar tratar a depressão bipolar com quetiapina 300 a 600 miligramas, o que vai acontecer é que ninguém vai conseguir tomar o remédio, porque vai ficar dormindo o dia inteiro com sono. Então, é muito importante ter essa leitura crítica, porque uma coisa, são populações muito diferentes, são níveis de ativação muito diferentes. E mesmo nos estudos de portadores de transtorno bipolar tipo 2, da diretriz canadense, por exemplo, aqueles indivíduos portadores de transtorno bipolar tipo 2, na hora que você lê o estudo e você vê pela pontuação nas escalas, você observa que eles são bipolares tipo 1 mais leves e foram chamados de bipolares tipo 2. Isso se deve ao fato do DSM, os critérios muitas vezes eles serem muito hard, muito exigentes, então para estudos você tem que cumprir aquela exigência e aí claramente você vai acabar tendo então essa população que está recrutada para o estudo sendo mais grave. E aí você chama de transtorno bipolar tipo 2, só que se você não tem esse senso crítico que aquela população é grave, a hora que chegar no seu paciente no dia a dia da prática clínica, que vai ser um portador de transtorno bipolar tipo 2 com um pouco menos de ativação e mais depressão, ele não consegue tomar um remédio, porque ele vai ficar sedado o dia inteiro. Então, é importante saber e ler sempre, mas não ficar só na diretriz. Ler estudo por estudo do que está ali dentro, né? Porque a hora que você lê, você consegue entender claramente do que está se tratando ali, aquela diretriz. Interessante isso aqui. Qual a diferença entre depressão e transtorno bipolar? Qual seria a melhor forma de ter 100% de certeza? Acho os médicos aqui no Canadá, não dá para vocês lerem, mas eu tinha lido lá atrás, os médicos no Canadá fracos. Vejam, existem muitos lugares ruins em termos de psiquiatria no mundo, tá? A gente acha que, nossa, a gente é país de terceiro mundo, aqui tudo é ruim, mas a depender das especialidades, eu sei disso porque, tanto de ter ido em alguns lugares, quanto alguns pacientes que a gente atende, que estão morando fora, e a pessoa vem contando assim, nossa, foi horrível, olha isso aqui que eu tomei, olha, a consulta foi desse jeito. Então é baseado nisso, né? Não que todos também, estou generalizando, mas alguns relatos são assim. A Alemanha, por exemplo, é muito ruim. Atendimento no Japão, muito ruim também. Vários lugares, assim, nos Estados Unidos é o lugar que é um pouquinho melhor, mas daí é muito frio. O atendimento é um atendimento muito... que eu acompanhei até eu acompanhei, inclusive, e é um atendimento muito
assim, sério, muito frio, né? O que é ruim, porque em psiquiatria, se você der abertura na entrevista, é para aquilo ser um bate-papo, mas você está sabendo tudo que você quer investigar no fundo, a fidedignidade das informações é muito melhor. Mas assim, diferença entre depressão e transtorno bipolar é uma coisa muito complexa, não dá para explicar aqui em um minuto, mas de maneira geral o quadro depressivo é igual nas duas doenças, mas que fora da depressão, em algum momento ao longo da vida, em algum momento não, em vários momentos ao longo da vida do indivíduo, já que é um quadro recorrente, ele vai ter momentos em que ele apresenta comportamentos que a gente classifica como sendo de ativação, que é um comportamento que o cérebro está ativado. Mas a bipolaridade mais comum, essa ativação ela não é clara, ela é muito sutil e muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está tendo, a não ser que ela receba o que a gente chama de psicoeducação, onde alguém vira e fala, olha, ter isso é indício de que a pessoa está ativada. Isso aqui também é indício, isso aqui também é indício, e aí a pessoa vai percebendo a sua própria vida e ela percebe que, na verdade, ela está oscilando e não só deprimindo, como é o que ela acredita durante muitos anos até ter o diagnóstico, né? Então é basicamente isso. Bom, essa aqui é interessante. Tenho transtorno bipolar tipo 2, faço uso de epiprazol, trazodona, um outro especialista detectou que estou com a testosterona muito baixa e me passou testosterona em gel. Pessoa com transtorno bipolar pode fazer uso de hormônios? Então, veja, primeira coisa é a seguinte, assim, testosterona em mulher é um tipo de hormônio em que não deve ser avaliado somente pelos valores laboratoriais, porque diferentemente do homem, que você ter uma testosterona baixa e um exame mostrando essa testosterona baixa, isso pode ser indicativo de alguma coisa. Na mulher, isso é muito variável, esses níveis de testosterona, e nem sempre a testosterona alta vai indicar melhora de libido, por exemplo. Então, é uma coisa muito mais complexa. Então, assim, essa questão que a gente vê hoje muito da reposição baseada nos exames, isso é uma coisa muito primária, na verdade, né? E não é bem assim na realidade. Mesmo em homens que têm algum grau de transtorno psiquiátrico, bipolar, depressão e tudo, a testosterona muitas vezes ela pode reduzir em virtude do estresse associado ao evento do quadro. Como se o organismo, por exemplo, em depressão, ele fosse sábio em dizer, não, agora não é hora de reproduzir, você precisa de energia para outras coisas. Isso aqui vai ficar para depois. Então o organismo ele tem suas percepções, suas regulações, né? E a gente vê muito acontecer de a pessoa tá super deprimida, tá mal e alguém faz um exame e a testosterona tá baixa e isso já acaba levando a uma reposição de testosterona e sempre a reposição de testosterona ela não deve ser feita de forma injetável, por exemplo, porque isso pode gerar um círculo vicioso. O ideal é que sejam feitas outras formas de melhorar a produção de testosterona antes. Tá? E no caso o gel, por exemplo, é um pouco mais sutil em relação a reposições injetáveis, mas volto a dizer o quanto isso tem que ser visto com muita cautela, porque veja, muitas vezes isso é uma questão transitória, uma questão que envolve estressores do momento, sedentarismo, queda na atividade física, cai a testosterona, alguns alimentos também, a obesidade inibe a testosterona. Então, assim, é muito melhor tratar a causa, né, do que ficar, às vezes, fazendo algumas questões aí que podem não ser tão saudáveis assim. E é isso.
vamos ver aqui, eu vejo as perguntas, algumas eu acho que não são adequadas, por isso que eu... transtorno bipolar tipo 1 a longo prazo com tratamento, com a maior tendência... Tratamento... existe a possibilidade de desenvolver demência, assim, muitas crises de mania, a pessoa fica mais estável quando fica mais velho. Então são duas perguntas, né? Uma interessante, né? Acreditava-se antigamente que transtorno bipolar era uma doença com neuroprogressão. Hoje a gente sabe que isso caiu por terra, esse conceito, infelizmente. Uma teoria de um brasileiro, mas que não se confirmou ao longo do tempo, porque sim, os episódios maníacos e provavelmente os hipomaníacos, eles tendem a deteriorar o sistema nervoso, porque eles são uma excitabilidade acima do normal, mas nem todas as pessoas que têm episódios maníacos vão ter perdas cognitivas. Então, hoje em dia, a gente sabe que existe um fenômeno de reserva cognitiva, que significa que a pessoa, antes de desenvolver os episódios, ela tinha uma árvore neuronal com mais folhas, ou seja, ela vem para a doença com mais reserva, leu mais livros, fez mais atividades cognitivas, teve mais exercícios mentais, trabalhou em coisas que exigem a cognição, esse tipo de coisa. E aí, a hora que ela desenvolve a doença, ela não vai ter tantas perdas como, por exemplo, uma outra pessoa que não desenvolvia atividades mentais, que ela trabalhou só em trabalhos muito manuais e não teve essa estimulação cognitiva prévia. Então, não é certo hoje em dia a gente dizer que quanto mais a pessoa ficar em episódios de mania, mais ela vai demenciar, porque isso vai variar de indivíduo para indivíduo e também essas coisas, esses estudos que mostraram isso, é uma minoria de pessoas, até porque a maior parte dos portadores de transtorno bipolar, mesmo os tipo 1, eles vão ter mais episódios de depressão do que de mania, e a toxicidade, ela se mostrou associada à fase de mania e não à fase depressiva. Outra coisa que você perguntou é se existe uma estabilização com o envelhecimento. Existe. Isso é interessante. Com o passar dos anos, talvez por conta do envelhecimento cerebral, do cérebro ficar um pouquinho mais cansado, não se sabe exatamente por quê, ou se seria porque a expressão genética vai mudando, né? O DNA não consegue expressar da mesma forma como ele expressava as proteínas, a pessoa vai tender a ficar mais mansa, principalmente dos sintomas de ativação, tá? Então vai ficar mais mansa, menos irritada, menos impulsiva, menos agitada, menos enérgica, menos expansiva, vai diminuir, esses sintomas eles tendem a diminuir, existe uma certa estabilização e como o sintoma da mania que dá essa labilidade na doença, então de uma certa forma a doença tende sim a acalmar um pouco com o avançar da idade, mas claro que podem existir exceções, tá? Claro que podem. Eu lembro, quando eu ficava em enfermaria, de, assim, senhoras de 70 anos internadas em mania, com um grau de energia, assim, horrível, né? Então, não é uma coisa que é para todas as pessoas. Isso vai depender muito também da genética de cada um. Aqui são... aqui as respondidas. Eu tô pegando as que estão aqui dentro, tá? Eu vi que algumas pessoas estão mandando aí fora, mas tem muitas perguntas aqui dentro. Então, se vocês puderem mandar aqui, depois eu posso voltar para essas que estão aqui fora. A Renata diz assim: bipolar tipo 2 tem psicose estando em hipomonia? Não. O transtorno bipolar tipo 2, ele pode ter sintomas psicóticos no episódio depressivo. No episódio de hipomania, gente, a hipomania, ela não é uma coisa tão evidente, não é um grande período claro para a pessoa.
Toda vez que a pessoa tem alguma coisa que, eu lembro que eu fiquei assim, que eu fiz isso, que eu não dormi, que eu fiquei falante, que eu gastei, que eu fiquei sexualizada, a chance é muito maior que isso seja uma mania do que uma hipomania. A hipomania, normalmente, ela passa desapercebida e ela é tida como um períodos de aumento de atividade. Ou seja, estou super focada naquele trabalho, fiquei focada em fazer crossfit, fiquei focada em estudar para concurso, fiquei muito ligada em montar um negócio, fiquei muito ligada numa pessoa, fiquei com um aumento de foco, de hiperfoco em criar pássaros dentro de casa, montar aquários, enfim, são vários os tipos de comportamentos que podem acontecer e todos eles vêm por conta do aumento de energia. Então, não é um fato assim muitas vezes tão evidente na vida da pessoa. Quando a pessoa lembra e tal, a gente questiona se aquilo na realidade não era uma fase de mania leve, vamos dizer assim, né? Porque a hipomania ela é muito mais sutil e a gente consegue muitas vezes fazer o diagnóstico reunindo vários dados, entre eles muitas depressões, e aí, entre as depressões, esses tipos de comportamentos instáveis, né? Contrastantes, né? Então, uma hora a pessoa faz 0 exercício, outra hora ela tá a louca do CrossFit. Então, assim, você vê que tem umas discrepâncias entre vários determinados momentos. E muitas vezes a pessoa ela é tida um choque porque ela nunca havia imaginado que aquilo pudesse ser um estado levemente alterado. E daí é assim normalmente que funciona a verdadeira hipomania. Já a mania, aí vai ter o aumento de energia bem exuberante e pode ter a psicose, que a pessoa começa a achar que tem poder espiritual, que escuta vozes de Deus, que tem capacidade de curar os outros, ou ficar muito desconfiada que estão me filmando, estão colocando escutas dentro da minha casa, ou ficar com delírios de que é uma atriz, que é dono de uma fazenda, que é muito rico, que é uma pessoa, uma celebridade, ou que vai ser presidente do Brasil. Uma vez um paciente meu teve, né, um quadro assim. Então, é isso. Só vou até aproveitar e pegar uma pergunta que surgiu aqui da Pensamentos Delas. Na verdade, veja, isso que a gente falou da hipomania, o aumento de foco, ele é egocintônico, ou seja, a pessoa fica satisfeita e se sente bem de estar querendo fazer aquelas coisas. Então, isso é diferente do toque. No toque são compulsões, mas que por a pessoa estar sentindo algo desagradável dentro dela. Então, eu sinto que eu estou com uma sujeira na mão e aí eu fico com compulsividade para lavar a mão, mas por conta daquele desconforto. Ou então eu fico arrumando a casa, vamos dar o exemplo de arrumar a casa. Na hipomania eu arrumo a casa porque eu estou feliz de querer deixar minha casa limpa. No toque eu estou com desconforto de achar que a casa nunca está limpa. Então eu fico limpando e aquele desconforto interno fica aparecendo e vai me causando mal-estar e mal-estar. Então é diferente a apresentação de aumentos de impulsos nessas duas doenças. No caso de mania e hipomania, é egocintônico, é o termo técnico. Ou seja, tem uma sintonia do eu estou satisfeito, eu quero aquilo, me agrada fazer aquelas coisas, eu estou super empolgado em fazer aquelas coisas. Então é isso. Só um último comentário em relação à questão de psicose, delírios, alucinações e tal. Existe um conceito de delírios e alucinações que é esse conceito mais agressivo, mais hard, que é a pessoa escutar vozes e ela
achar que tem poderes e que ela, enfim, delírios e alucinações, né? Mas existe uma concepção também de perda de contato com a realidade, de psicose, que ela é um pouco mais leve. E se a gente for pensar, todos os transtornos têm algum grau de perda de crítica, tá? A hipomania tem um grau de perda de crítica, a mania com certeza, a depressão também tem, a ansiedade também. O que é essa perda de crítica? É a pessoa sofrer por acreditar naquilo que a doença está colocando para ela. Então, assim, e numa hipomania, por exemplo, a pessoa está achando que aquilo que ela está fazendo é ok, é perfeito, não tem nada de errado. Só que está exagerado, está desinibido, está inadequado. Então, isso não é bem a psicose, isso é algum grau de perda de crítica, porque também se tivesse crítica total, não seria um transtorno, né? Porque a pessoa claramente iria parar e falar, não, peraí, eu tô viajando, isso aqui não tem nada a ver, deixa eu pensar melhor antes de fazer isso. Então, só para clarificar, às vezes isso é uma filigrana, é um detalhe, mas isso é muito importante no conceito de doença cerebral, porque a pessoa ela está em cima do oceano e esse oceano vai produzir ondas de sobe e desce e a pessoa ela não vai ter muita coisa a fazer se não acompanhar o movimento da onda. Por isso é a verdadeira empatia em relação a uma pessoa que tem alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe que existem diferentes graus de perda de crítica, um grau que você fala, nossa, tá completamente em surto, mas mesmo o grau mais leve, em que eu acho que aquela pessoa tá normal, vamos dizer assim, mas o fato dela tá brigando com todo mundo dentro de casa é porque ela está sendo influenciada por essas ondas de sobe e desce da doença. Se ela fosse possível a ela controlar completamente, não era um transtorno. Então, o familiar tem que ter muito essa noção, e isso é a verdadeira empatia, não é o ser amiguinho, deixa eu te dar um abraço, saúde mental para todo mundo, Setembro Amarelo, posta lá no Instagram, sendo que no dia a dia, com aquela pessoa que ela tá ali na casa dela, ela age de forma tóxica e agressiva, né? E então, se alguém tiver aqui parente de alguém, né? Tentem entender o quanto essa pessoa ela está no mar revolto que sobe e desce e ela é impulsionada ou regredida a fazer alguma coisa, algum comportamento maior ou menor aí ao longo do transtorno dela. É claro que a pessoa, quando recobra a crítica, quando ela está melhor, o ideal é que ela tente entender tudo que está acontecendo, pedir perdão, né, para o ambiente, mas não é muito fácil isso, né? Assim, a gente falar é fácil, mas imagina você não ter controle sobre as suas emoções e seus impulsos, você ferra a sua vida de várias maneiras e de outras pessoas também. Você não gostaria de ser daquele jeito, mas isso é assim, não tem muito o que ser feito. E aí você é atacado de várias formas pelas pessoas que convivem com você e as pessoas não entendem, porque elas não estão dentro de você. E aí, se não bastasse tudo isso que eu falei, aí depois que eu vivo fazendo as coisas, eu ainda teria que vir e falar, desculpa, eu errei de novo, me perdoa, desculpa, me perdoa, faço coisas erradas, me desculpa, me perdoa. É muito difícil isso, é muito complicado, tá? Até porque existe uma vergonha de ter esse tipo de coisa, né? Vivenciar esse tipo de coisa. Então, às vezes a pessoa só quer esquecer, ela só quer esquecer que ela fez aquilo. Deixa a vida passar, logo todo mundo esquece. Então, às vezes, os familiares perguntam muito em consultório, assim, né? Por que às vezes ela tá, tipo, de um jeito e depois ela tá de um outro jeito completamente diferente?
E aí, depois ela vai, me agride, fala um monte de coisa pra mim. Só que no outro dia, parece que nada aconteceu. Ela é uma psicopata e daí ela fez porque ela queria, ou ela tem algum problema na cabeça e ela esquece aquilo, ela tem uma amnésia e esquece totalmente aquilo. Então fica muito confuso às vezes para as pessoas que convivem entender isso. Né? E na realidade não é que é psicopata, não é que tem amnésia, a pessoa sabe tudo, mas ela de uma certa forma o aparelho psicológico dela ao longo da vida aprendeu que é melhor a gente fingir, sabe aquela história assim que excretas, quanto menos você mexe, menos fede. Então é tipo isso. Então deixa isso passar e vamos fingir que nada aconteceu, porque daí é melhor, né? É isso. Então, e aí é importante para o familiar entender isso, né? Assim, saber essa questão. Vamos ver mais uma aqui. Tá. Vamos ver, gente, tem algumas perguntas realmente que não são legais de fazer, então por isso que eu tô aqui passando aqui. Tá, isso aqui é interessante. Ok. Essa é a pergunta que sempre, né, assim, sempre é uma pergunta de milhões, vamos dizer, Bibi fala sobre isso, pergunta de milhões. Essa é a pergunta de milhões. Assim, veja, qual é a grande complexidade da psiquiatria? A grande complexidade é que alguns quadros, como por exemplo a bipolaridade, é como se fosse um monstro com vários braços. E cada bracinho desse tem um nome. Então tem um bracinho ali da depressão, e aí alguém desavisado vai e esse bracinho enforca uma pessoa e ela enxerga só o escrito depressão. Ela vai falar, eu tenho depressão, tá me pegando, tá me enforcando aqui, e não vê que tem um bicho bem maior por trás que tá fazendo aquilo. Então o bracinho da depressão, tem o bracinho da ansiedade, tem o braço da dificuldade de dormir, tem o braço da impulsividade, tem o braço da desatenção, que é a dificuldade de atenção, a distraibilidade. Tem o braço da hiperatividade, tem o braço da pressão por falar, que é a necessidade de expressar a fala, né? Tem o braço da irritabilidade e agressividade, e tem o braço que é pequenininho e fraquinho, que é o braço da euforia, que é da alegria excessiva. Algumas pessoas vão achar que transtorno bipolar é um bicho que tem o braço da depressão e um bração de euforia, né? E aí, se eles ficarem andando na vida esperando encontrar com esse bicho, eles não vão achar, porque ele é muito mais esperto do que isso. Ele é um camaleão que muda de cor, muda de face, muda de apresentação e que se esconde muitas vezes, né? E aí uma grande questão em relação ao TDAH é justamente isso. Qual que é o grande problema? Os sintomas de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, eles podem acontecer igualmente no transtorno bipolar. Igual, não existe. Se algum lugar estiver escrito assim, a hiperatividade do TDAH é desse jeito, a do bipolar é desse jeito. Alguns estudos até tentam fazer algumas caracterizações sintomatológicas, mas isso são sugestões para o clínico, porque não existe confiabilidade perfeita de eu dizer que a agitação psicomotora do TDAH é desse jeito, do bipolar é desse jeito, a desatenção do TDAH é desse jeito, a desatenção bipolar é desse jeito. Não tem. É igual. Assim como a depressão unipolar e a depressão bipolar, elas são iguais. Existem algumas nuances que sugerem que pode ser que, mas
são iguais. Não é possível distinguir somente pela depressão. São sugestões para o avaliador levar em conta e aumentar a acurácia da sua avaliação clínica, ou seja, o grau de certeza do que eu estou fazendo no meu dia a dia. Bom, em relação ao TDAH, então, isso é o grande problema. E aí tem mais 2 problemas que são muito complexos. Um problema é o seguinte... Nossa, eu já falei isso, acho que na semana da bipolaridade, mas eu vou falar igual. Quem estava lá vai ouvir igual. Quando o TDAH, o suposto TDAH, o suposto déficit de atenção e hiperatividade e impulsividade começam na vida adulta, a chance de ser um verdadeiro TDAH é muito pequena ou ausente. Então, este é um ponto. E aí? E quando começa na infância? Porque, de fato, muitos pacientes realmente relatam uma história sugestiva de TDAH na infância e na adolescência. Eu era hiperativo, eu não parava em sala de aula, a professora não... Nossa, eu dei trabalho. Ou eu era desatento, avoado, esquecia as coisas, vivia no mundo da lua. Quando a professora estava falando, eu estava voando. Então tem quadro sugestivo de sintomas de TDAH e de déficit de atenção e hiperatividade na infância. Só que, aí que está o problema. Quando o cérebro ele está na infância e adolescência, ele está em modificação. É igual entregar uma planta para você e falar, olha, tá aqui, vai para sua casa e cuida. Só que assim, ela vai ficar gigante, tá? Do tamanho de uma palmeira. Então, é só agora que ela tá pequenininha, mas isso aí vai crescer. Então, não vai pôr na sua sala num vaso, porque isso aí vai ficar enorme. Então, é isso o cérebro da criança e adolescente. Ele vai sofrer um monte de modificação. E qual que é o grande problema? Muitas vezes, o transtorno bipolar, ele começa a se apresentar com manifestações só de déficit de atenção e hiperatividade na infância. E ele vai caminhando desse jeito e só na adolescência e na vida adulta ele dá as caras de alteração maiores de humor, que são a depressão, a hipomania e a mania. Então, olha que difícil isso, porque, e aí, então, como é que eu vou saber, então, se a pessoa, você acabou de falar para mim, TDAH começa na infância, mas também o bipolar pode começar como forma de TDAH, como que a gente vai saber? A gente vai estabilizar o humor na adolescência e na vida adulta primeiro. O sono, o humor, os outros sintomas que não são superpostos, vai estabilizar primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz isso, surpreendentemente pode acontecer de os tais sintomas de TDAH, eles sumirem. E aí eu vou ter certeza que aqueles sintomas que a pessoa apresentou na infância e na adolescência eram pródromo. Eram manifestações prenunciais, manifestações de início de transtorno bipolar na infância e na adolescência. E que migraram de manifestação clínica e na vida adulta mostrou-se com alteração de humor. E aí a hora que eu trato na vida adulta de forma completa, os sintomas de TDAH desaparecem. No entanto, se isso não acontecer, se eu estabilizar o humor, o sono, os sintomas que não são superponentes, e eu sigo com manifestações clínicas de desatenção importantes ou de hiperatividade importante, aí sim eu posso começar a pensar na possibilidade de uma comorbidade, ou seja, ao mesmo tempo, morbidade, doença. 2 doenças que acontecem juntas, né? E aí tem um outro problema ainda adicional. Muitas vezes a gente faz o diagnóstico da comorbidade verdadeira, e aí a hora que eu começo a tratar o TDAH, eu estabilizo de novo o transtorno bipolar da pessoa. Aí eu falo, que legal, vamos tirar o psicoestimulante, vamos te estabilizar mais um pouco, talvez combinar mais um medicamento para você ficar um pouco mais equilibrada, e mais para frente a gente volta a fazer isso. Eu tinha uma paciente que eu fiquei, nossa, assim, muito tempo para conseguir realmente tratar o tal do TDAH, porque primeiro tivemos que estabilizar o humor, depois foi tentado, não deu certo, tira o remédio, estabiliza mais um pouco,
Olha, tem que ter paciência, né? E tem que ter confiança, porque eu brinco com alguns pacientes e falo, se eu fosse você eu já tinha caído fora de mim mesmo, porque é muita confiança, mas é claro, a gente vai explicando as coisas, né? A gente vai explicando, e quando a gente explica as coisas antes delas acontecerem, a pessoa vê que aquilo ali já estava previsto, e ela vê que aquilo não é culpa nossa, são coisas que podem acontecer, e aí a gente vai realmente lutar contra elas, né? Então a gente já traça ali algum plano, já tem algumas possibilidades do que pode acontecer, e quando acontece a pessoa está tranquila. Não, já sabia que ia acontecer, está tudo bem, agora tenho que voltar atrás e seguir, né? Tenho que seguir em frente aí, tentando. Vou pular toda a ordem lá também, mas para responder a Alexandra Rudakoff, que diz que engordou 20 quilos com o transtorno bipolar. Isso é muito interessante entender o seguinte. Nossa cabeça, ela tem áreas que fazem as coisas. Então ela tem área que dorme, tem área que fala, tem área que enxerga, tem área que pensa, tem área que se movimenta, tem área que tem vontade, tem área que tem o freio para vontade, tem área que tem humor, ou seja, estou sentindo vontade de chorar, estou sentindo medo, estou sentindo impaciência, estou com ódio, estou com raiva, estou sentindo apatia, enfim. Então tem área para tudo. E também tem área para vontade de sexo, tem área para dor, tem área para vontade de comer. E então, posto isso, é importante ter em mente que as doenças que são chamadas de transtornos depressivos e as doenças que são chamadas de transtornos bipolares são doenças complexas que envolvem várias áreas do sistema nervoso e não só a área do humor, como, né, muita gente chama assim, transtorno de humor, né? Não é justo esse termo, porque esses quadros são quadros muito complexos, porque uma pessoa que tem transtorno bipolar e tem quadro psicótico, às vezes ela está num quadro psicótico, o humor você nem está vendo direito o que está acontecendo com o humor, você só está vendo uma pessoa delirando e falando algumas coisas completamente fora da realidade, né? E é um transtorno de humor, é um transtorno bipolar aquilo ali. Ok. Então é importante lembrar que quando uma pessoa desregula o seu sistema nervoso, essa desregulação ela pode afetar várias áreas. Algumas pessoas, elas têm uma desregulação muito grande na área de apetite. Outras pessoas não têm. Né? Eu brinco com a doutora Karen Cabuz que eu tenho um ódio tão grande dela, porque ela é uma pessoa que ela pode comer o que ela quiser, que ela não engorda. E ela, às vezes, passa o dia inteiro sem comer, não almoça, e tá tudo bem. Só que as pessoas não são iguais. Então tem pessoas que vão assim, fiquei sem dormir, engordo. Minha mãe tá com problema de saúde, engordo. Briguei no trabalho, como, engordo, né? Então, isso vai depender muito. Assim como a gente comentou em algum lugar aí, que eu já nem lembro onde, que algumas pessoas não vão ter alteração de sexualidade no transtorno bipolar. A alteração de sexualidade ela ocorre em menos de 40% das pessoas. Tem pessoas que não vão ter alteração de apetite no transtorno bipolar. Mas a maioria vai ter. Tá? É uma marca da doença a desregulação na área do apetite. Algumas pessoas em depressão vão ter queda avassaladora do apetite e vão perder peso vertiginosamente, muitas vezes até de forma preocupante, em alguns casos até sendo necessário que a pessoa fique internada,
para se alimentar, porque isso pode ser complicado ali para ela, né? Trazer um problema de saúde. Mas outras pessoas vão ter, e a maior parte delas vai ter, um aumento de apetite. Um aumento de... e não só de apetite no sentido de fome, mas assim, até um aumento de vontade de comer. Acho que é interessante, pode parecer a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? Então eu posso estar aqui fazendo a live, e como que eu vou ter aumento de apetite? Eu começo a sentir o estômago fundo. Eu começo a sentir uma dor aqui no meu estômago. Eu começo a sentir que eu tô... como se a minha pressão estivesse caindo de fome. Então eu fico com uma vista meio escurecida, meio fraco, né? E com aquela dor aqui, e me dá vontade de comer porque eu tô com fome. Então seria isso, seria esse mecanismo orgânico. Mas isso não é a maior parte das vezes. A maior parte das vezes é aumento na vontade de comer. E aumento de vontade de comer é impulso. É assim como aumento de vontade de sexo. A pessoa começa a ter... Eu tô com vontade de sexo. Então é impulso, né? Então, outra situação que pode acontecer é aumento de vontade de comer. Quando a pessoa tem uma sensação interna de desconforto, de medo, de preocupação, de me ligaram e fulano sofreu um acidente e eu não sei o que está acontecendo, eles vão me ligar de novo para dizer se ele vai para a UTI ou não, se está tudo bem. E aí eu fico aqui esperando. Essa sensação desagradável, às vezes, pode fazer a pessoa ter o impulso também de comer para aliviar aquela sensação. Então, veja o quanto o ganhar peso num tratamento é muito complexo e, na maior parte das vezes, está associado ao transtorno e não aos medicamentos. Por quê? Porque as pessoas não podem esquecer que faz parte do transtorno a desregulação nessas áreas de impulso alimentar. E tanto para menos quanto para mais. Mas eu brinco muito com as pessoas que quando é para menos, você não escuta um familiar ou o próprio paciente falando: nossa, esse remédio acabou comigo. Eu perdi o apetite totalmente, eu tô sem fome. Você tem que tirar esse remédio, pelo amor de Deus, tira esse remédio. Se você não tirar, eu vou parar esse remédio, porque eu não aguento. Eu não vou continuar tomando esse remédio, porque ele tá acabando comigo. Eu tô perdendo peso. Daqui a pouco eu vou estar com quanto? Com 50 quilos? Com o abdômen trincado? É isso que você quer pra mim? Com, como é que fala? Abdômen negativo? Não, eu não vou continuar tomando esse remédio. A gente não escuta isso, né? Só que o oposto, como que é? Desde que eu comecei a tomar o lítio, eu ganhei 20 quilos, esse remédio acabou comigo, né? E a doença lá atrás, fazendo a festa, né? A pessoa sem dormir, irritada, ansiosa, pensamento acelerado, gastando, bebendo, fumando, impulsos de todas as ordens possíveis, tomando calmante sem parar, porque está angustiada, com ansiedade. Então, é isso, né? O maligno da história é o quadro, né? Quando a gente vê aqueles programas americanos com aquelas pessoas pesando 150 quilos, gente, aquilo, claro que muitas vezes tem questões muito fortes do ponto de vista metabólico, mas naquele grau, mas assim, a compulsividade alimentar é o fator mais importante para levar um aumento de peso tão grande como aqueles. Tem 2 estudos assim magníficos, um italiano e um aqui no Brasil que foi replicado. 85% no estudo italiano, 80% no estudo brasileiro, 80% das pessoas que foram submetidas à cirurgia bariátrica por estarem com IMC muito exagerado, 80% pertenciam ao espectro bipolar. Ou seja, não era só o impulso alimentar, tinham várias outras coisas juntas.
Então tinham vários outros aumentos de impulsividade, para tatuagem, para mudança de cor de cabelo, para gastos, para sexo, para brigas, para abuso de calmantes, fora as alterações de humor, fora as dificuldades de dormir, fora a agitação psicomotora. Então é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. E aí que reside o problema, porque não adianta eu cortar a ponta do iceberg, sendo que o iceberg continua sendo iceberg. Né? Eu vou lá e trato uma parte, que é o trato gastrointestinal, mas a cabeça da pessoa não foi feita a cirurgia na cabeça da pessoa, né? Assim, ela continua com a cabeça que ela sempre teve. Então, é muito delicado isso, porque é uma coisa que é muito... E aí aquelas histórias que a gente escuta de que a pessoa... e agora ela começou a beber e virou alcoólatra. Não é que ela virou alcoólatra, ela tinha aumento de impulsividade. E aí se você começa a não ter como controlar, regular o seu impulso com a comida, você vai ter que fazer isso de outra forma. Eu tive uma paciente também que já tinha feito a cirurgia bariátrica quando chegou, e aí o quadro dela foi para um quadro sexual muito intenso e muito complicado. E aí, assim, tem que estabilizar o cérebro. Não adianta só... Aí o que eu poderia fazer para ela? Eu vou dar agora um remédio castrador para ela não ter libido. Aí depois ela vai ter um aumento de impulso para álcool. Aí eu vou ter que dar um remédio para tratar álcool. Quando na verdade o quadro dela é muito mais complexo. Então é isso, gente. Estamos aqui caminhando para o fim. Faltam só 2 minutos. Eu queria aproveitar esses últimos 2 minutos então para agradecer as pessoas que fizeram parte essa semana da bipolaridade, agradecer aos profissionais que se interessaram pelos cursos, né? Eu faço os cursos 2 vezes por ano, uma no primeiro semestre e um no segundo semestre, e quase todas as vagas foram preenchidas. Ficamos só com 7 vagas restantes. Acredito que até amanhã, que é a hora que a gente vai finalizar, a gente vai completar essas vagas. E é isso, pessoal. Domingo que vem estaremos aqui de novo, e ao longo das semanas vamos ter caixinhas. E aí, quem não deu para responder as perguntas, calma, que a gente vai responder em algum outro momento. Bom domingo a todos.